exatas. Eu continuo dentro das ciências exatas, né? Então, traduzir tudo isso para um público leigo, falar sobre essas questões absolutamente complexas, como é que o ser humano pensa e como é que ele converte o seu pensamento em linguagem, como é que as línguas evoluem, por que nós falamos, né? E mesmo explicar conceitos gramaticais e outras coisas para o leigo, né? Porque o nosso leitor não é necessariamente um estudante de letras, ele pode ser um profissional liberal qualquer, um advogado, um médico, pode ser uma dona de casa, né? Nós temos todo tipo de leitor e, felizmente, nós temos conseguido agradar a quase todo mundo, quer dizer, nós temos conseguido passar a nossa mensagem e as pessoas entendem, e nós estamos conseguindo uma coisa fantástica, que é popularizar as ciências da linguagem, né? Por exemplo, no meu caso, eu transformei a minha coluna num instrumento de divulgação da linguística, né? Fazer as pessoas saberem o que é linguística, porque a grande maioria das pessoas não sabe sequer que existe uma ciência cujo objeto de estudo é a linguagem, né? Então, gente, para finalizar, que eu não quero me alongar, eu quero abrir um espaço aqui para a gente bater um papo, é um desafio todos os meses nós termos que traduzir coisas altamente complexas, né, nesse padrão, né, um padrão culto, mas ao mesmo tempo um padrão moderno, e que seja entendido pelo adolescente, pelo idoso, pelo homem, pela mulher, de pós-graduação ou de nível de colégio, né, de segundo grau incompleto, tá ok? E, além de tudo, tentando cativar esse leitor, fazendo com que ele tenha uma leitura prazerosa, que ele não esteja lendo aquilo por obrigação, porque é uma revista que as pessoas não leem por obrigação, elas leem por prazer, né? É um entretenimento, além de tudo. Então, além de tudo, nós temos que cativar o nosso leitor, fazer com que o nosso leitor se emocione com as coisas que a gente tem para dizer para ele, tá? Então, gente, eu concluiria por aqui. Eu espero que a minha fala tenha contribuído de alguma maneira para abrir a visão de vocês sobre isso. Queria aproveitar para fazer um merchandising aqui. Além da revista Língua, existe aí um livro meu e também um DVD meu, que estão aí à venda aí fora, tá? Se vocês quiserem, depois a gente pode até autografar, tá? Então, já fiz aqui a minha propaganda, né? Então, eu só tenho a agradecer por essa oportunidade de ter vindo aqui falar com vocês, de dividir, né, a minha experiência, trazer um pouco da minha experiência para vocês e aprender também com vocês, tá ok? Muito obrigado. Está aberto espaço para perguntas agora. Professor, parabéns, é bem prazeroso ouvi-lo. Agora, eu vou puxar um pouco também para a minha sardinha, que é a disciplina de revisão de textos, e a gente diz muita coisa que gostaria de saber de quem trabalha com o texto autêntico. Porque quando trabalhamos mesmo na universidade pedindo que o aluno reescreva um texto técnico, científico, ele lê um artigo nosso científico, né? Estamos trabalhando com ele,
E aí solicitamos que ele escreva um artigo de divulgação científica. E ele tem que transformar aquele texto, tem que retextualizá-lo. E ele tem muita dificuldade para torná-lo prazeroso, justamente como o professor está contando aí, que faz uma vez por mês para a revista Língua. Poderia contar um pouco desse processo no sentido, o professor planeja? Realmente o texto é planejado? Ok. Sim, na verdade, inclusive esse é um tema que eu considero fascinante, porque, como eu disse, eu sou um apaixonado pela divulgação científica, né? O problema que muitos colaboradores têm é que eles estão tão acostumados a só escrever textos acadêmicos, e alguns até tinham preconceito contra a divulgação científica, que eles acabam não conseguindo se colocar nesse outro papel. O que eu digo? Primeiro, há um planejamento sim, né? Sobretudo do tema, do conteúdo. Eu costumo fazer uma espécie de um brainstorm, né? Que, aliás, no meu caso, é um brainstorm permanente. Eu, às vezes, estou debaixo do chuveiro, tomando banho, e vem aquele estalo, puxa, isso aqui dava um artigo e tal. E ali eu vou, anoto as ideias, aí depois, num outro dia, eu lembro de mais alguma coisa que pode ser acrescentado àquele tema, e alguma coisa que, no fim, vai acabar materializando em artigo 6 meses depois, muito tempo depois. Quer dizer, eu acabo tendo uma espécie de uma pauta, né? Já eu tenho lá uns 30 temas, pelo menos, de artigo, quer dizer, então eu já tenho um estoque de coisas sobre as quais eu penso em escrever, mas às vezes acontece também de acontecer um fato qualquer, de última hora, que eu digo, opa, preciso escrever sobre isso. Então eu deixo aquela minha pauta de lado e resolvo escrever sobre uma coisa, um tema candente, uma coisa que está ocorrendo agora. Mas qual é o problema? Feito esse planejamento, quer dizer, esse esqueleto do que seria o texto, eu posso dar ele um formato acadêmico, eu posso dar ele um formato jornalístico, tá? Eu posso dar um formato que eu quiser. Quer dizer, o esqueleto, a estrutura de tópicos é apenas uma estrutura, ela pode ser revestida de qualquer maneira. Então, eu, particularmente, como eu tenho uma trajetória acadêmica, né? Eu sou pesquisador, publico trabalhos científicos, participo de congressos, tenho trabalhos publicados em revistas científicas, em anais e tal, e também desenvolvo paralelamente esse trabalho de divulgação. Eu tenho muito claro esses dois personagens, são como duas máscaras. Quer dizer, quando eu estou vestindo a máscara do acadêmico e quando eu estou vestindo a máscara do jornalista, né, do indivíduo que escreve na imprensa. E, tanto num caso quanto no outro, nós deveríamos praticar uma coisa que a maioria das pessoas não faz, que é se colocar no lugar do leitor. Ou seja, como é que o meu receptor vai receber isso que eu estou dizendo? Né? Existe uma frase de um publicitário famoso chamado Neil Ferreira, que eu gosto de citar, e a frase é assim mesmo como vocês vão ouvir. Ele diz o seguinte: comunicação não é o que nós falamos, é o que eles entendem. Tá? E exatamente isso, quer dizer, não adianta eu estar cheio de boas intenções, se o meu receptor não entendeu a minha mensagem, eu fracassei. Então a gente tem que ter esse feeling de se colocar no lugar de uma pessoa que talvez não saiba o que significa fonologia, sistema fonológico. Será que o meu leitor sabe o que é isso? Né? Muitos dos meus próprios colegas da revista Língua, eu percebo que eles não têm tanto esse cuidado quanto eu tenho, né? de colocar o texto de uma maneira palatável. E aí entra justamente a questão que você colocou da revisão. Né? Eu, no começo, os meus textos, eles voltavam para mim bastante modificados. Hoje, eu às vezes me sinto orgulhoso de dizer que há meses em que eu mando o texto e exato do jeito que eu escrevi, ele saiu publicado. Quando muito,
Eles incluem subtítulos, né, porque muitas vezes eu não faço subtítulo, então eles vão lá e subtitulam o texto. E mudam o título, às vezes eles dão um título, né, eu não sou muito bom para dar títulos, então eles às vezes dão um título lá mais chamativo, né, pro texto e tal, né? Mas eu olho e digo, puxa vida, dessa vez, olha só, não cortaram nada, né? E às vezes, quando eles cortam, no meu caso pelo menos, é porque eu escrevi demais e não coube no espaço, então eles começam a cortar artigos. Eu já notei, né, que os artigos indefinidos começam a desaparecer, né? Eu uso muito o artigo indefinido e, no entanto, eu vou ver lá na revista que saiu publicado, vários artigos indefinidos foram cortados. Por quê? Porque eu já estava batendo nos 10 mil caracteres, né? Quer dizer, que é o limite, né? Então já está com 9 mil e tralalá. Então, pronto, aí os artigos indefinidos dançam, né? Mas em termos da revisão, em alguns casos, não se trata nem de revisão, eles fazem um verdadeiro copy-desk. Eles fazem uma reescritura do texto, porque, né, hoje não mais, mas no começo era muito complicado isso, quer dizer, pessoas que não tinham traquejo para falar com o leigo. E é uma coisa que justamente eu sempre, como apaixonado pela ciência, eu sempre lamento que os cientistas tenham sempre uma postura tão arrogante de não querer falar com a sociedade que, em última análise, financia o trabalho deles, né? E por conta disso as pessoas acreditam mais em astrologia do que em astronomia. Não é verdade? Tá? A religião é 1000 vezes mais popular do que a ciência. Tá? Tem gente que ainda não acredita que o homem foi à Lua. Tá, ok? Por quê? Porque, em grande parte, a ciência é complicada e, em grande parte, os próprios cientistas não estão muito preocupados em partilhar aquele conhecimento que eles produzem com as pessoas comuns, né? E isso tem uma importância política muito grande. Levar esse conhecimento para o cidadão, fazer com que o cidadão também participe do conhecimento, isso é uma decisão política, né? Não sei se eu respondi, mas... Olá, professor. Eu sou Rosângela e faço letras português e inglês aqui na PUC também. Eu estou trabalhando já há algum tempo com correção de textos. Então, até a gente viu algumas apresentações de trabalho que falavam que atualmente corrige muito gramática do aluno, com correções de texto, só a gramática. Na verdade, assim, aí esse ano nós estamos fazendo o trabalho de conclusão de curso e eu resolvi mudar um pouquinho, sair dessa parte gramatical e estou fazendo o trabalho sobre as influências da música na fala. E eu vi na edição de maio de 2010, agora, da sua revista, uma matéria muito interessante, que é bem sobre o meu projeto. E durante esse tempo que a gente tem pesquisado sobre isso, eu e minha colega, nós temos percebido que essa influência é muito grande e acaba passando um pouquinho despercebido pelas pessoas, em especial gírias e neologismos. Só que isso, essas expressões, elas atingem só uma parte da sociedade. Algumas pessoas até têm contato, mas acabam não utilizando. Aí eu queria saber assim, qual que é a sua opinião sobre essa influência que a música traz para a fala das pessoas? Olha, eu sou apaixonado por música, né? E eu acho que principalmente a música popular brasileira, ela tem dado uma contribuição muito grande, inclusive para a nossa literatura, né? Eu diria que hoje a melhor poesia brasileira que se faz são as letras de música, né? O que acontece? Existe muito preconceito em relação a isso. Uma vez, acho que foi no ano 2000, se não me engano, eu publiquei um artigo na Folha de São Paulo, onde eu questionava o ensino de literatura, né? O modo como se dava o ensino de literatura, em que, ao mesmo tempo que se obrigava os alunos a estudar alguns clássicos do passado, da nossa literatura, não se incentivava o aluno a ler, por exemplo, obras de não ficção, quer dizer, então, enfatizava-se demais o romance, o conto, a crônica, e ao mesmo tempo não se considerava, por exemplo, um ensaio filosófico
ou de ciência política, ou coisa que vale, ou um livro, reportagem também seja literatura. E o que aconteceu na época é que eu recebi uma porção de manifestações pró e contra, né? Alguns professores de literatura de algumas universidades se sentiram ofendidos porque talvez eu tenha tentado invadir o feudo deles, né? Ao mesmo tempo em que eu recebi um monte de cartas, e-mails e tal,